Salve, salve nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo vamos falar sobre a derrota do Grêmio para o São José. A primeira derrota do ano, já veio na segunda partida oficial. O Grêmio perde o seu confronto contra o São José em casa, na Arena, um jogo onde não teve torcida. O Grêmio cumpre uma punição por causa de uma situação ocorrida no Campeonato Gaúcho do ano passado, e então ele cumpriu esse jogo sem a participação da torcida. Bom, pessoal, vamos lá. O jogo em si foi um jogo ruim, né? Foi um jogo muito ruim tecnicamente. O Grêmio jogou com um time totalmente diferente em comparação ao primeiro jogo, a primeira partida contra o Avenida em Santa Cruz, onde o Grêmio venceu por 4-0. O time totalmente reformulado, totalmente novo. Isso já era previsto, né? O treinador Luiz Castro já tinha salientado que ia fazer esse rodízio de jogadores. Ele quer testar todos os jogadores disponíveis no elenco para poder fazer uma avaliação do que cada um pode entregar, da formatação da ideologia tática, do estilo de jogo dele, né, para ver quem consegue se adaptar melhor, enfim. A gente entende, né, que de fato é um início de temporada onde teve pouco tempo de treino, né, é um início de trabalho, então ainda tem a questão do entrosamento, tem a questão da adaptação ao novo estilo de trabalho do treinador. Enfim, tem várias situações, várias justificativas que podem ser usadas para justificar uma atuação não muito boa, né? Não aceitável, ou aceitável, né? dentro daquilo que se espera, né? Só que mesmo assim é complicado, né? É complicado porque o Grêmio, mesmo com essa questão toda do pouco tempo de treino, da adaptação, da falta de entrosamento e tal, é um time melhor, tecnicamente falando, do que o São José, né? É um time que tem jogadores de melhor qualificação, tecnicamente melhores. Então, mesmo com um time diferente do primeiro jogo, era um jogo que o Grêmio deveria, pela lógica, vencer, né? Mas assim, o primeiro tempo, principalmente do Grêmio, foi realmente um primeiro tempo muito ruim, um jogo muito ruim, né? Um jogo modorrento, um jogo sem chance, um jogo onde nitidamente os jogadores não se entendiam. Foi realmente um jogo bem difícil até de assistir, tá? O segundo tempo, o treinador fez as alterações ali por volta de 15 minutos, colocou ali aqueles que provavelmente venham a ser os titulares nesse início de temporada, caso do Carlos Vinícius, o Cristaldo até chegar um novo camisa 10, o Amuso, enfim, o Roger, né, o menino Roger, que jogou bem outra partida. Não sei se ele vai ser titular, provavelmente não, né, talvez o TT seja o titular ali por aquele lado, mas assim, o Grêmio melhorou nitidamente com a entrada desses jogadores. O Grêmio melhorou, né, começou a tocar mais a bola, começou a se movimentar mais dentro do campo do adversário, começou a finalizar mais, a trabalhar mais a bola. Teve uma leve melhora, tecnicamente falando, no futebol do time, mas não foi o suficiente nem mesmo para conseguir um empate, e o Grêmio acabou então terminando o jogo com a derrota. Fazer avaliações aqui individuais dos jogadores é complicado, porque, como eu disse, e todos nós soubemos,
É um início de temporada, né? É praticamente como se fosse, vamos dizer assim, uma pré-temporada com jogos valendo ponto. Então os jogadores ainda estão adquirindo seu condicionamento físico, estão se adaptando à nova ideologia tática do treinador, estão se entrosando novamente. Tem jogador que está voltando de lesão, de tempo parado. É o caso, por exemplo, do João Pedro, que ficou aí cerca de 4 meses parado, né? Parou em setembro, outubro do ano passado e retornou hoje, jogou os 90 minutos, não jogou tão mal assim para mim, né? Até que jogou dentro do aceitável, arriscou um chute no final do jogo ali, um belo chute de fora da área, o goleiro obrigou o goleiro Fábio Ramp do São José a fazer uma boa defesa. Mas o que eu posso dizer desses jogadores, desse time que começou a partida? Eu não sei qual deles, eu não sei se algum deles será o titular. A gente ainda não sabe qual vai ser o time exatamente titular. Alguns a gente sabe, Carlos Vinícius e tal, Arthur, mas quem vai ser o time titular? Todo o time titular, a gente não sabe. Até, né? O Everton foi contratado, vai ser provavelmente o goleiro titular. O outro jogo jogou o Gabriel Grando, agora jogou o Thiago Volpe, o chama golaço, né? Que muitos torcedores apelidaram, né? O Thiago Volpe, que faz algumas defesas realmente muito boas, mas também toma golaços, né? E que foi o caso de hoje, mais uma vez, né? Um golaço do Ronald, do São José, um chutaço de fora da área. Enfim, no finalzinho do primeiro tempo. Assim, não dá para fazer uma avaliação do trabalho por um resultado, principalmente nessas condições, dentro desse contexto em que a gente, como eu citei, início de trabalho, pré-temporada curta, novo estilo de trabalho, não dá para avaliar, né? Não dá para avaliar. Mas, de fato, o que dá para dizer o Grêmio tem um time com mesmo sendo um time mesclado, um time reserva, seja lá como vão dizer, melhor que o do São José. Então deveria sim, né, ter vencido. Mas é o início de trabalho, né? Assim, eu sei que isso não é algo que muitos gostam, mas, por exemplo, para mim, um campeonato estadual, né, apesar de ser um campeonato importante para os times do interior, principalmente, e pela rivalidade e tal, só vale pela rivalidade. Para Grêmio e Inter só vale pela rivalidade, porque não leva a lugar nenhum, não tem, assim, não serve para quê? Não é o ganhar um gauchão e aí, nossa, vai ter uma temporada excelente. Não é o caso. Olha o rival aí, o ano passado ganhou o título e quase foi rebaixado. Então, não é um parâmetro, mas, né, para a temporada, mas é um parâmetro para o trabalho. Mas é início de jogo, é início de temporada, é apenas o segundo jogo. Então, assim, é justificável esse jogo ruim, é aceitável um resultado negativo no início do trabalho, mas eu ainda acho que era um jogo para que o Grêmio, como tendo um time tecnicamente melhor, deveria sim ter ganho. Mas foi um jogo ruim, né? Com a entrada de Carlos Vinícius, Amuso, Cristaldo, Roger, o Grêmio melhorou. Depois entrou Edenilson na metade do segundo tempo, no lugar do Cuéllar, que Cuéllar, nitidamente, mais uma vez, lento, pouco ritmo de jogo, né? Não jogou tão mal assim, mas ele não consegue dar intensidade, não consegue dar velocidade. A gente vai dizer que é início de temporada, mas isso no ano passado já era assim também. Então, quem é o Cuéllar desse ano, né? Vai ser o mesmo Cuéllar do ano passado? Não dá para avaliar ainda por causa que é início de temporada, mas até quando, né? Então, assim, dos melhores ali que jogaram hoje, para mim, o Noriega, né, que iniciou o jogo, o João Pedro, né? Noriega e João Pedro, para mim, foram os melhores ali. O Dodi fez aquele feijão com arroz básico que ele sabe fazer, né? Não comprometeu, mas também
pouco agrega, né? Mas é um motorzinho, um cara que corre, que marca, enfim, né? Mas fora isso, o resto, o Vieri para mim não foi bem na lateral esquerda. Tá? O Kahneman nitidamente pesado, não, pesado no sentido de não tem aquela... Tipo, se ele tiver que sair atrás do cara, ele não pega, né? Ele desarma estando ali, ele é raçudo, mas se tiver que correr atrás do cara, ele não pega, né? André Henrique na frente pouco agregou, o Gabriel Mack pouco fez, tentou alguma coisa ou outra, mas também não contribuiu assim, de uma forma que pudesse dizer, nossa, por exemplo, o Roger no outro jogo contribuiu muito mais, e hoje quando ele entrou ele também se destacou muito mais, pouco tempo que ele teve, né, um pouco mais de metade do segundo tempo, para mim ele se destacou muito mais do que o Gabriel Mack, entendeu? Então assim, algumas pequenas observações a gente consegue fazer, agora fazer uma avaliação, não, é início de temporada, dá para dar um desconto, né? É um resultado ruim, eu acho que não. O Grêmio tinha condições técnicas para poder sair vitorioso do jogo, mas eu acho que jogou um jogo ruim, e aí a gente aceita as justificativas, a gente entende, compreende, e vamos torcer para que os ajustes sejam feitos para o próximo jogo e possa então começar a formatar um time titular definitivo para começar a encarar com mais, não vou dizer vontade, porque todo mundo tem, mas com mais consistência, né, a temporada de 2026. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Se vocês estão gostando dos vídeos do canal, eu peço para vocês se inscreverem, compartilharem e comentarem. Além disso, se gostaram desse vídeo, deixe o seu like e vamos lá continuar acompanhando o Grêmio, né? Para ver se dá uma melhorada aí. O primeiro jogo foi bacana, hoje já não foi legal, é um início de trabalho, vamos ter paciência, vamos dar tempo para o trabalho do treinador, mas a gente tem que ficar atento, porque o Grêmio tem que, mesmo com o time mesclado, mesmo com o time reserva, o Grêmio tem que ter condições de jogar um futebol melhor. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, fui!